Boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso querido e digníssimo Jesus esteja conosco neste momento, retirando todos os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas angústias, tristezas, e nos traga aquela libertação, aquela paz que tanto nós necessitamos. O meu nome é Rogério. Eu sou voluntário do Centro Espírita Redentor, também do Centro Espírita Estrela da Manhã, da Aliança Espírita Evangélica. É com imenso amor e carinho que estou aqui para compartilhar com vocês um tema que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografada pelo nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, que fala sobre o amor e a renúncia. Em certo momento da narrativa, meus queridos, Jesus explica a Simão Pedro que precisamos valorizar a afeição dos nossos amigos, proporcionando-lhes alegria, reconforto e que possamos fazer de nossos corações uma sala bastante iluminada, acolhedora, oferecendo condições de tranquilidade e também de bem-estar. Que o nosso falar e que o fazer também não sejam de pesares ou sombras, sejam de luz e sejam de total esperança. Os momentos que mais nos proporcionam alegrias, refazimento, beleza, são aqueles que nós demonstramos o nosso amor e satisfação com aquele que nos cercam. Aí então, Pedro indaga, pergunta ao Mestre Jesus: Mestre, como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam? Quando nos retribuam com ingratidão? Aí Humberto de Campos diz que Jesus, nesse momento, fita um olhar lúcido a Pedro, antes de se pronunciar. Mas antes da gente entrar propriamente dita nessa questão, eu gostaria de fazer uma pausa para refletir sobre o olhar de Jesus, meus queridos. Eu fico imaginando como seria esse olhar em muitos momentos do Evangelho, quando ele sempre olhava antes de falar algo. Eu paro um pouquinho, eu medito, eu fecho os olhos e tento ter a sensibilidade desse olhar. E vem à minha mente o quê? Algo muito profundo, manso, amoroso, sábio, intenso e com muita determinação. Que quando lhe fazem uma pergunta a Jesus, eu creio que ele olha de forma compassiva, de forma benevolente. E eu também acredito que só com o olhar que ele se dirige ao seu interlocutor, aquele que lhe pergunta, já traz uma resposta. Em caso de se observar, meus queridos, um desvio moral, aquele que está a seu lado ou presente em uma situação qualquer, eu creio que este olhar vai expressar indulgência e misericórdia, para que depois ele ofereça uma repreensão, que na maioria dos casos acontece uma afirmativa. Mas qual afirmativa, Rogério? Aquela que leve a pessoa a pensar sobre a sua própria atitude, fazendo uma autorreflexão. Porque ele acrescenta um ensinamento profundo que, na maioria das vezes, nos proporciona desconforto. E aquele que se dirige também vai se sentir desconfortável e inquieto.
Então, esse processo, meus queridos, é de autodescoberta diante da luz que nos ilumina. Ilumina nossa mente. Faz uma introspecção íntima de nós mesmos. Eu fico sempre pensando também que nós deveríamos sempre, em casos de termos dúvidas quanto ao nosso comportamento, imaginar o olhar de Jesus. Como ele nos dirigiria a nós naquele momento. Nos momentos atuais, das adversidades da nossa vida, das circunstâncias da nossa vida. Bem, agora vamos voltar à narrativa. O amor verdadeiro e sincero, ele nunca espera recompensas. E Jesus vai alertando Pedro para o fato que a essência do viver, ela passa pela capacidade de sentir afeições. O que é sentir? A forma de sentir. E essa forma de sentir tem que existir uma sensibilidade mais apurada, meus queridos. Valorizar a compreensão de um. Mas se sentirmos, de certa forma, a ausência dessa compreensão, ou até mesmo que esse comportamento desse amigo ou de mais amigos se tornem atitude de adversários, se tornem atitudes mais agressivas, com muito desafeto, de frieza, de incompreensão, o que importa é que tenhamos a convicção em nós mesmos que nós oferecemos o nosso melhor. Olha só, sentirmos alegria por termos feito esta opção em nossas vidas. Vamos lembrar que temos a compreensão divina em todos os momentos da nossa vida. Porque trazemos dentro de nós o quê? As virtudes que vêm de Deus. Elas estão aqui, latentes em nosso coronário. Elas estão em estado adormecido. E nós temos que fazê-la, fluí-la, essas virtudes. Porque nós somos bons por excelência. E nessa narrativa também, Humberto de Campos, ele cita uma outra passagem de Jesus, reiterando a primeira, dizendo o seguinte, olha, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e ainda renuncie à sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa passagem está em Lucas 14, 25, 26, meus queridos. E se a gente for parar para fazer uma reflexão, podemos entender que se Jesus ele prega plenamente o amor até entre os inimigos, seria um contrassenso, seria uma contradição de nossa parte achar que ele falasse a palavra aborrecer, no sentido comum a qual nós conhecemos. A palavra aborrecer, na época que foi escrita, ela queria dizer amar menos. Então, a gente encontra essa explicação lá no rodapé do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Porque isso foi escrito conforme os interesses de seus tradutores. Pois bem, Pedro volta a perguntar, mestre, mas como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores? Ao que a gente acabou de falar. Porque os laços sagrados estão entre aqueles que se estimam. Aí o mestre esclarece a Pedro dizendo assim, que de forma alguma as suas palavras devem ser interpretadas como uma recomendação de se quebrar os elos com a família. Agora a gente vai fazer
a uma reflexão mais profunda sobre essa questão. Meus irmãos de caminhada, Jesus não exigia que o seguissem fisicamente naquela época. E também não exige hoje que a gente abandone a nossa família para segui-lo. Mas sugere, ele faz uma proposta que estudemos os seus ensinamentos, para que mais esclarecidos, mais despertos, possamos conviver melhor com os nossos familiares e com o mundo também. E com essa mente mais elucidada, mais livre, podemos respeitar e valorizar o amor fraterno. Então, os laços de família, de amizade, deverão estar gerenciados de acordo com os mandamentos maiores. E quais são esses mandamentos maiores? A gente vê o cumprimento lá na lei mosaica, no decálogo de Moisés, dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. Mas é honrar também filhos, irmãos, esposas, esposos. Seja na relação de amor, de respeito e de gratidão. Então seria uma insensatez da nossa parte, uma falta de responsabilidade e de bom senso, criar qualquer tipo de rivalidade, abandonando as obrigações com a família, meus queridos. Só que ele coloca em evidência o quê para nós? A necessidade da liberdade de expressão, no modo de agir, no modo de pensar, dentro das opções de cada um. E também não é razoável, portanto, que por exigências sociais, aquelas que nos são colocadas por goela abaixo, a gente fique submetido aos interesses que muitas vezes são puramente do mundo. E esses interesses do mundo também, eles jamais podem se contrapor, jamais eles podem se sobrepor aos princípios da fé em Deus, da obediência às leis divinas, que deverão estar acima de todas as coisas. Ah, Rogério, mas os meus pais são incompreensíveis comigo. Olha, o meu filho, a minha companheira também é ingrata comigo. Olha, se eu for te dizer, os meus irmãos são cruéis comigo. Eu não encontro compreensão nenhuma no meu lar. Olha, os meus amigos, os meus parentes, eles são indiferentes, eles são rudes. Você não conhece eles, olha. Aí eu vou dizer o seguinte: é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou mais perfeitos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento junto a Jesus, que é na seara do Espírito. Então nós deveremos permanecer ao lado deles mesmo assim, esperando que mais tarde venha um júbilo de uma alegria de encontrá-los em uma vida futura. Essa vida futura é numa próxima encarnação mesmo. Porque às vezes nessa não vai ter condições. Para que nesse momento, nessa vida futura, eles se afinizem perfeitamente para conosco. Então, renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças aqui na Terra. É ter a consciência que a felicidade real e verdadeira não é desse mundo. É conquistar a felicidade duradoura que é do céu, aquela do mundo espiritual. E compreender as leis divinas requer aprender a acolher. É termos a necessidade de renunciar a algo, de se privar de alguma coisa.
Porque se a gente não fizer isso, pode dificultar até mesmo e impedir que a gente prossiga no caminho da nossa elevação moral e espiritual. E nós temos à disposição todas as orientações que necessitamos para alcançar a graça e se identificar e conhecer o reino de Deus, como disse Jesus. Que o reino de Deus está no meio de vós. Em algumas traduções que foram feitas através dos tempos, o reino de Deus está dentro de vós, como diz Lucas também em 17 e 21. Essas afirmativas podem parecer se divergir entre si. No entanto, ao interpretá-las, essa expressão está no meio de vós, nós poderemos ter um olhar mais apurado que nos leva a compreender que o meio de vós quer dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Estando dentro do nosso interior, dentro de toda a humanidade, dispostos a todos, independente de religião, de credo, de raça, de poder social. Basta a gente ampliar a nossa consciência, expandi-la, que a gente vai encontrar o reino de Deus em nós. Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, é perguntada aos espíritos, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem categoricamente, na consciência. Olha só. E nesse texto também, complementando, Humberto de Campos, lá no final, ele fala da missão do Mestre Jesus no seu caminhar para o Calvário. Olha só. Em maravilhoso e profundo silêncio, estando livre dentro de si. Olha que coisa. E ele acrescenta que Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante de toda a humanidade, carregando as dores do mundo naquela cruz e ensinando a virtude da renúncia por amor ao reino de Deus, revelando toda a sua derradeira missão redentora. E por falar em missão, para que a gente possa também refletir e terminar o nosso encontro, podemos ter uma reflexão mais profunda ainda, como diz João Evangelista, no capítulo 1 de seu Evangelho. Ele diz o seguinte, que todas as coisas feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, 2 e 3. Rezam as tradições do mundo espiritual e de todos os fenômenos do nosso sistema solar, das galáxias, das nebulosas, dos sistemas solares existentes aqui em todo o universo, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, que é Deus, o Deus galáctico, magnânimo, infinito, de bondade, de misericórdia. Ele é o supremo do universo, em cujas mãos ele delegou as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. E dessa forma, esta comunidade de seres angélicos e perfeitos, Jesus é um de seus membros, um agente divino. E foi dado saber apenas para nós, numa questão relativa, que ele se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos na organização e na direção do nosso planeta. Por 2 vezes, ele esteve aqui através dos milênios. Quais foram elas? A primeira verificou-se quando
o nosso orbe terrestre deu a sua formação há 4,6 bilhões de anos. Onde o Cristo planetário, que é ele, deu forma nesse planeta, esculpiu, dando todo esse formato. E a segunda foi quando ele decidia a vinda dele à face da Terra, trazendo a comunhão da família humana e a lição imortal do seu evangelho. Então, como espírito puro, meus queridos, o Cristo esteve entre nós na personalidade de Jesus de Nazaré, com a sublime missão oferecida pelo Criador, que foi mencionado por João Evangelista. Uma demonstração de obediência, de amor, redenção e renúncia. Mas agora, o que eu queria trazer em relação a isso, dessa passagem? Precisamos estar conscientes que cada um de nós tem uma missão, por mais simples que ela seja, por mais singela que ela seja, de alta expressão ou de menos expressão. Cada um tem a sua individualidade, tem a sua potencialidade. Em qualquer das circunstâncias, não há diferença entre valores. Cada um dá aquilo que tem de melhor. Pois aquele que representa é uma tarefa de grande importância. É trazer no seu conteúdo o quê? A realização de um trabalho. Como diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 675. Toda ocupação útil é trabalho, e deveremos prestar contas da nossa grande inutilidade, daquilo que nós não fizemos nessa existência. Então fica aqui, que a nossa incumbência é estarmos atentos, buscando nos identificar no que poderá estar definido como missão em nossa trajetória, procedendo de maneira a cumpri-la de melhor forma possível a nossa trajetória. Mesmo que para fazê-la, meus queridos, exija uma parcela de renúncia. E como estaremos cumprindo a nossa parcela de renúncia a qual pede Jesus? Amando uns aos outros, assim como ele nos amou. Amando desta maneira, a gente vai ter amor um para com os outros. João 13:34. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Um beijo no coração de todos vocês e um grande abraço fraterno. Muito obrigado.